Fala galera, bem-vindos ao canal do Mente Binária. Aqui quem fala é Fernando Fresteiro. Sei que vocês estavam com saudade desse shell aí, cor de merda, né? Que foi a cor que eu escolhi aí ao longo do curso, mas tá valendo. Desconsiderem também esse ativar o Windows, gente. A maioria das vezes não, durante todo o curso eu utilizei uma máquina Linux onde eu conectava através de uma máquina Windows, justamente pela questão aí de estar usando o Camtasia Studio. Eu não sei se o Camtasia Studio tem para Linux, mas acredito que isso rode melhor em Windows, tá? Mas posso estar falando uma grande besteira aqui, né? E conforme estava dizendo, andei esse tempo sumido, mas graças a Deus estou aí de volta para finalizar o nosso curso de Binary Exploitation, especificamente falando de Buffer Overflow, né? E como eu havia prometido, né, hoje a gente vai estar fazendo uma exploração remota, né? E para isso eu escolhi uma challenge, que eu não posso falar o nome, senão a galera da comunidade vai me escalpelar, né? Inclusive assim, tem até o write-ups dela, tem o write-ups dela sim, só que esses write-ups só são disponíveis para quem já fez a challenge, porque os write-ups que tem disponíveis, eles são protegidos por senha, e a senha é a flag da challenge, ou seja, só quem fez vai conseguir consultar lá as soluções que outras pessoas tiveram, né? Apesar de que, se tratando dessa questão do binário, não tem tantas soluções assim em torno, para essa challenge, pelo menos, né? Então, eu até criei aqui um aliasinho, né? Mas vocês podem ver que é um servidor remoto, né? Haja visto aí pelo tempo, pelos milissegundos, né? E é basicamente isso, gente. Olha, essa aula vai ser mais um overview das técnicas que nós já viemos utilizando, tá, durante todo o curso, mas aplicada aqui de uma maneira que seja feita remotamente. Muda alguma coisa sim, e eu vou falar durante a explanação que eu estiver fazendo sobre o exploit. Não vou escrever o exploit todo do zero, na verdade eu já tenho esse exploit pronto, né? Então eu vou comentando ele. E tem obviamente alguma diferença, mas o que vocês têm que ter em mente é para qualquer exploração de binário, onde vocês precisam debugar e tudo mais que vocês vão fazer, você vai agir localmente primeiro, para depois você estar portando ele remotamente, tá? Isso é até para pesquisa, qualquer coisa que vocês forem fazer, beleza? Vamos lá, deixa eu dar um VI aqui, tá? Gente, antes de mais nada, Fernando, esse exploit pode ser criado em outra linguagem? Gente, pode, tá? Pode ser criado em Perl, pode ser criado em Ruby, pode ser criado em C, a linguagem que vocês se sintam mais confortáveis, tá? Eu particularmente gosto muito de Python pela facilidade de criação e rapidez, tá? Mas assim, eu sou fissurado em C, eu adoro C, tá? Porém, um exploit desse em C seria de 2 ou 3 vezes, acredito, 4 vezes maior do que exploit que a gente tá criando assim. Eu acho interessante, e assim, estou utilizando PW Tools, né? PW Tools é uma mãe, né, cara? É claro, eu sempre parto da premissa, se você já sabe como a coisa funciona e, porra, tá com entendimento legal e quer usar uma lib que vai te facilitar, beleza. É válido. Agora, se você ainda está aprendendo o mecanismo da coisa, porque, como eu falei, o PW Tools, ele tem muita coisa que pode ser automatizada para você, entendeu? Essa questão de você pegar a PLT da PutS, a GOT da PutS, tem a forma manual que eu mostrei aqui no curso, e, se não me engano, eu cheguei a mostrar a forma automatizada utilizando o PW Tools, que ele já traz isso para você. Então, o PW Tools, ele consegue fazer uma pessoa que não tenha estudado pelo menos o básico, uma pessoa consegue criar um exploit para explorar um buffer overflow, tipo numa challenge, né, da vida aí, ou até algum serviço, né, que ele saiba que existe aquilo ali facilmente, simplesmente porque o PW Tools faz praticamente tudo para você, né? Eu só utilizo mais
Gosto muito do PWTools, mas a minha utilização nele fica só em torno de alguns detalhes só, tipo esses log.success, para ficar bonitinho, né? Esse cara aqui, que é o P64, que na verdade no Python é o struct.pack, né? Mas, enfim, eu não chego a usar toda a forma automatizada dele, tá? Mas o tipo de linguagem também fica ao critério de vocês. Gente, aqui vocês já estão familiarizados, tá? Se alguém não lembra, dá uma voltada lá nas aulas anteriores, porque vocês vão ver como é que eu cheguei na PLT, tá? Da PuTS e na GOT da PuTS, tá? Isso aqui, na verdade, é o entry delas, tá? Não é o endereço, não é o endereço completo, tá? Até porque isso aqui foi, a gente pega, não é com binário em execução, tá? Porque quando o binário estiver em execução, esse endereço vai ser resolvido, né? E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Aliás, vocês já sabem, né? E é basicamente isso. E isso aqui é a minha main, também foi feita na mão também. Tem lá nas aulas anteriores, para quem quiser relembrar, como eu cheguei nesses endereçamentos aqui, tá? Seguindo aqui, gente, exploração normal. Um detalhe, a exploração desse binário, ela está na seguinte questão, tá? O binário está com o NX habilitado e o alvo, a máquina alvo, está com a ASLR também ativo. Tá? Lembrando que NX, gente, é em tempo de compilação, tá? Assim quando o binário, o loader, né, carrega o binário em memória, a área ali de memória referente a stack, ela vai estar como somente leitura, e é isso que o NX faz, né? Não vai estar como uma área executável, e a ASLR é uma feature do sistema operacional, tá? Só para a gente lembrar. Então, gente, aqui eu já achei aonde ele começa a sobrescrever o endereço de retorno, então aqui a partir de 72 bytes eu vou sobrescrever o meu endereço de retorno com o gadget pop, RD e hat, que vocês também já sabem como chegar no gadget, enfim. Só a última vez, se não lembra, volta para as aulas anteriores, tá? Então, feito isso, eu vou passar o entry, né, o entry da GOT, da PuTS, como argumento para o RDI. Se vocês não lembram, o RDI é o registrador que é comumente utilizado para receber argumentos, tá? Por que eu estou passando um único argumento? Porque a PuTS, ela só precisa de um argumento para funcionar, tá? E eu estou usando a PuTS para vazar o endereço de memória da minha libc. De quem? Da GOT da PuTS, tá? Um endereço resolvido dele já, que é onde se encontra a PuTS mesmo, propriamente dita, tá? Então, eu passo como argumento, né? E em seguida ele vai executar a minha instrução RET. Nesse momento, quem vai estar lá no topo da minha pilha é a minha entry da PLT da PuTS, né? Que é onde vai chamar a minha PuTS para que ela possa ser executada, tá? Então, o meu RET, ele vai fazer o quê? Ele pega o endereço que está no topo da minha pilha, é uma instrução implícita, né? Ele pega o endereço que está no topo da minha pilha e joga para o meu registrador RIP, que é o cara responsável por apontar a execução da próxima instrução. Com isso, ele vai executar a minha PuTS propriamente dito, e fazendo isso, como eu passei a GOT ali para a minha PuTS, ele vai vazar esse endereço, porque o que a PuTS faz? Ela imprime, né? Então ela vai estar, a grosso modo, imprimindo um endereço de memória da GOT, tá? E em seguida eu retorno para a minha main, porque eu cheguei no endereço da minha main e eu retorno para ela. Fernando, mas por que ele vai retornar para ela? Porque ao final da execução da minha função da PuTS, licando esse endereço de memória, obrigatoriamente ela tem um hat ali. E quando ele executar esse hat, quem vai estar no topo da minha pilha nesse momento vai ser o endereço de memória
da minha main, e assim ele retorna para ela, tá? Então aqui ele começa a fazer a conexão, tá? Isso aqui ele recebe primeiro uma informação lá do remotamente, se eu não me engano é feed me, né? É uma mensagem, em seguida eu envio o meu buff que nós acabamos de falar ali em cima. Depois ele recebe, né, o que uma resposta que veio o meu endereço vazado, tá? A partir desse momento, gente, tudo isso aqui é tratativa desse endereço e cast dele, tá? Tô fazendo o cast bonitinho e depois eu apresento esse endereço que foi vazado, tá? Agora o segundo estágio do meu exploit, porque ele precisa de dois estágios. Ele precisa vazamento de memória, execução novamente do meu programa, né? Feita essa execução, lembrando, execução novamente do meu programa sem fechar aquele processo. Eu estou dentro do mesmo processo, porque se eu fechasse esse processo, de nada adiantaria, porque o SLR está habilitado e ele faz justamente disso. A cada nova execução, novos endereços de memória, né, de libc. E endereços que estão na stack, ou seja, os endereços são randomizados, tá? Lembrando que isso aqui eu estou dentro do mesmo processo, tá? Então eu estou no segundo estágio do meu exploit, ele retornou para minha main no mesmo processo e continuou, tá? Chegando aqui, gente, eu já tenho o endereço vazado, que é o endereço da minha libc, tá? Só que, como eu vou fazer o cálculo quando a gente está local, é simples, porque eu sei qual é a versão da minha libc e eu chego nos cálculos, né? Para quem não viu as aulas de cálculos também, volta lá para as aulas anteriores. Eu consigo fazer facilmente o cálculo porque eu sei qual é a minha libc, tá? Mas como é que essa exploração funciona remoto se eu não sei qual é a libc, qual é a versão de libc que está rodando lá, tá? Como é que o meu exploit vai funcionar? Aí, gente, existe uma ferramenta, se eu não me engano, o nome dela é libc Database, tem no GitHub, eu esqueci até o nome do autor. Prometo para vocês que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que ele, com o endereço que você vazou, você consegue chegar a qual libc, ele tem o próprio nome já diz, né? libc Database, ele vai te dizer qual libc ele pertence, tá? E a partir daí vocês vão conseguir fazer o cálculo. Porque senão o teu exploit vai funcionar localmente, se chegar remotamente, foi uma versão de libc completamente diferente da sua, não vai rodar lá. Você vai arrancar os pentelhos, desculpa assim dizer, mas não vai rodar, tá? Porque os alinhamentos das coisas vão ser totalmente diferentes, os offsets vão ser totalmente diferentes. Então o cálculo que você fez na libc para a sua máquina vai ser outra coisa lá, tá? Gente, tem outra forma de fazer sem ser com o libc Database? Tem, tá? Mas para fins de aprendizado, se atentem somente a esse cara, beleza? Então, eu já cheguei tendo sabendo qual é a libc, inclusive nesse database ele tem a libc propriamente dita lá, você vai pegar e vai achar os offsets, como já mostrei para vocês nas outras aulas, tá? Feito isso, com tudo isso em mãos, eu vou começar a fazer os cálculos. Então, como é que eu chego na base da libc que eu estou fazendo esse cálculo agora? Eu vou subtrair o endereço licado da GOT da PUTS menos o offset da PUTS mesmo, dessa libc que a gente encontrou, né? Isso é óbvio, tá? E a gente vai chegar na base, beleza? Cálculo simples, gente. Depois, como é que a gente vai chegar na system? Cálculo simples também. A gente já tem a base, a gente vai somar com o offset da system, que a gente achou nessa libc. Aí ela, somando a base com o offset, ele vai me dar o endereço absoluto da system, tá? Isso é também lógico. E a mesma coisa foi feito para achar o /bin/sh, a string /bin/sh, que vai servir como argumento para minha função system. Que minha função system também precisa de um argumento. Ela precisa de um único argumento, tá? Para funcionar. Seguindo
né? E nisso o meu binário já retornou lá para main, já fez o cálculo e está executando. Aí ele vai vir, e aí ele executando de novo, ele vai ter... Eu vou estar passando para ele o mesmo buff que eu passei anteriormente, com a diferença que eu vou explorar lá, né? A partir de 72 bytes eu vou sobrescrever meu endereço de retorno com o gadget novamente, só que dessa vez eu vou passar para o meu RDI o /bin/sh, e depois o RET vai chamar a minha system. Quando eu disse que o RET vai chamar, gente, é porque realmente o RET, na verdade, ele retorna, né? Mas como o que está no topo da minha pilha nesse momento é o endereço da system, ele vai, porque a instrução RET faz isso, ele vai pegar o que está no topo da minha pilha e vai jogar para o meu RIP. Dessa forma, gente, eu tenho uma shell agora nesse momento, tá? No caso, nesse momento agora, ele vai enviar o meu payload, né? E eu obtenho a shell. Só que esses comentários foi na época que eu estava fazendo o exploit, né, para a challenge. Eu estava com alguns erros e eu resolvi colocar isso aqui para ver o que estava acontecendo. Beleza, gente? Agora vamos rodar aqui o exploit. Olha lá que bonito. Ele abriu a conexão, né? Licou a memória, vazou a memória, né? Aí fez o cálculo, aí eu cheguei na base, cheguei no endereço absoluto da system e no endereço absoluto da string /bin/sh. Enviei o payload novamente, né? Explorando de maneira que chamasse a função system, né, e executasse /bin/sh, e ganhei uma shell. Tá, gente? É basicamente isso, né? Eu não vou dar o cat na flag aqui, obviamente, senão, como eu disse, vão me matar. Eu acho que dessa forma ficou bem maquiado. Mas é isso, gente. Eu gostaria de agradecer, tá, a todo mundo que deixou seus comentários, todo mundo que apoiou aí o canal, né? Eu tenho um lema, né, que eu nunca canso de dizer, que conhecimento deve ser compartilhado sempre, né? E a gente aprende muito com isso também, né? Porque ninguém sabe de tudo. Então, às vezes, você vai falar alguma coisa e vai vir, pô, Fernando, mas faltou esse detalhe que não é bem desse jeito. Você tá quase certo. Para ficar 100% certo, só falta ajustar isso aí. E foi, inclusive, até um comentário, eu não lembro o nome do rapaz que comentou no vídeo uma vez, falando sobre a questão de como as coisas eram armazenadas em memória. Eu cheguei a me embolar com isso, e ele foi lá e postou, achei muito bacana, né? Porque você ensinando, você também aprende, né? E ninguém sabe de tudo. Essa coisa, a gente sempre tem que fomentar essa questão de compartilhar conhecimento, um ajudando o outro, gente. E é assim que a roda vira, que a engrenagem gira, e tamo junto. Espero que todos estejam bem em meio a esse caos que está acontecendo aí de coronavírus. Nossa economia também, que já não ia bem, agora vai quebrar as duas pernas. Mas o mais importante é a saúde. E eu espero que todos estejam bem, cumprindo aí esse momento de quarentena. Um abraço, galera, e até quem sabe em novos vídeos aí de exploração em binário, de repente RIP, Overflow, de repente exploração em Windows, né? É basicamente isso. Um abraço